Novamente, bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. É um grande privilégio para mim estar aqui. Realmente, a gente estava com grandes expectativas do encontro e também dessa visita aos irmãos, né? É a primeira IPI de Curitiba, né? Um lugar histórico, uma igreja histórica na nossa denominação. Mas, primeiramente, eu queria que vocês recebam as saudações do Conselho da Segunda IPI de Maringá, da equipe pastoral da nossa igreja. É uma igreja que envia, né, seu abraço, seu carinho para os irmãos e saibam, né, que lá vocês sempre terão uma casa e serão bem recebidos quando vocês andarem por Maringá. Amém? Inclusive, nós temos aqui toda essa turma que está aqui na minha esquerda, da segunda IPI, a Larissa, né, que está aqui, que é da comunidade evangélica. Ela veio junto porque ela também é assistente social do Instituto Sendas, né, que é a nossa ONG que faz o trabalho de acolhimento e de integração de pessoas de vários países. Inclusive, nesses últimos anos, pessoas que vieram da Venezuela, Haiti, Nigéria, Ucrânia, Afeganistão e outros tantos lugares, República Dominicana, Cuba, que a gente entende, né, que precisam ser integrados através do modelo de Jesus, tá? E isso é importante, que a gente reconheça o modelo de Jesus. Eu estava muito na expectativa, porque eu fiquei pensando, gente, tudo o que as pessoas falam em Maringá sobre o pessoal de Curitiba, é o pessoal frio, ninguém fala bom dia no lugar nenhum, mas olha, eu estou indo com uma muito boa impressão, porque todo mundo falou bom dia, todo mundo falou as coisas, responderam, foram bem solidários, fomos muito bem acolhidos nesses dias aqui, e eu acho que o pessoal exagera um pouco lá em Maringá, viu, gente? Acho que eles exageram mesmo, e realmente eu teria gostado de ter aprendido português em Curitiba, porque seria mais fácil falar leite do que falar leite, né? Teria sido mais fácil falar carro do que falar carro, né? Como falam lá em Maringá, né? Eu fico pensando, gente, acho que nós aprendemos o português no lugar errado, né? Mas muito obrigado pela boas-vindas, muito obrigado ao conselho dessa igreja por ter aberto as portas para o encontro, que foi o primeiro que nós organizamos, e entendimos de parte de Deus que ele precisava acontecer aqui em Curitiba, porque é um encontro que reuniu pessoas de alguns lugares aqui do sul do Brasil, e ele precisava ser em Curitiba por ser a porta de entrada, né, para o sul do Brasil, né? Nós entendemos que Curitiba é estratégico para o reino de Deus também. E aí, né, a responsabilidade, né, dos irmãos nessa proclamação e edificação do reino de Deus na região sul do Brasil. Inclusive, fazendo um dado interessante, é que eu fui o primeiro pastor e o número 70 ordenado pelo presbitério de Maringá, né, o número 70 ordenado pelo pelo presbitério de Maringá, mas o primeiro não nascido no Brasil, ordenado pelo presbitério de Maringá. Então, toda vez que eu vou numa igreja, eu faço uma pesquisa, né? E eu mandei uma mensagem ontem para o reverendo Eber Lima, que inclusive esteve aqui recentemente, né? E eu perguntei ao reverendo Eber, será que me conte um pouco sobre a primeira IPI de Curitiba? Já teve pastores estrangeiros nessa igreja? E ele falou, sim, Eric, teve um sim. Falei, olha, me conte mais então. E ele me disse que o reverendo Francesco Lotufo foi pastor dessa igreja e foi fundamental para a criação do Presbitério Sul do Paraná, que é o presbitério dessa região. E então eu falei, olha, essa igreja já teve um pastor italiano, então não sou o primeiro estrangeiro a estar aqui juntos com vocês. É uma bênção, gente. É uma bênção porque nós vemos como essa mobilidade humana conhecida hoje, ela existia no passado e ela existe hoje. Inclusive Curitiba é evidente que foi construída por pessoas migrantes. Nós temos aqui os portais, né, o polaco, o ucraniano. A Halina, inclusive, se encontrou com seus parentes aqui, ucranianos, né? Tem muitos ucranianos em Curitiba, e a gente tem visto isso como uma cidade realmente fala de migração, né? Essa própria rua aqui, nós vemos que tem várias igrejas, algumas delas que foram por pessoas que organizaram essas igrejas de sobrenomes de diversos lugares, né? E nós vemos isso em todo lugar, inclusive pessoas de diversas regiões do Brasil, né? Então, quando a gente fala de migração, não é apenas pessoas que vêm de outros países, mas também de pessoas que vêm de outras regiões. E é exatamente disso que nós queremos falar um pouco, é exatamente disso que nós estamos incentivando a igreja a partir dessa nova gestão, né, da Assembleia Geral.
o reverendo Sérgio Gini, hoje o presidente da Assembleia da IPI, ele decidiu criar, né, junto com os irmãos da diretoria, o núcleo de apoio ao migrante e refugiado da IPI do Brasil. Então, ele é um núcleo que responde à Secretaria de Diaconia, onde a secretária de Diaconia hoje é a reverenda Ieda, e ele falou, olha, que tal você nos ajudar com isso, né? E voluntariamente a gente está servindo nessa nova fase, e a gente entende que a IPI do Brasil tem um grande potencial para poder levar nas suas costas e promover essa temática da hospitalidade, que o nosso mundo precisa. E antes de fazer a leitura da Palavra de Deus, eu penso que a migração ela faz parte da minha vida. A minha família, essa parte da minha família aqui. A minha esposa Jade, nascida na Venezuela, está assistindo online aí o culto, né? Os meus filhos, Lucas e a Paula, que também nasceram na Venezuela, estão assistindo, e o nosso filho Kael, que é o nosso Gerson. A gente chama de Gerson, né? Mas ele não chama Gerson, ele chama Kael. Mas ele foi igual ao Gerson, né, de Moisés, o nosso primeiro filho nascido no estrangeiro, né? A palavra Gerson significa do verbo ger, né, estrangeiro, né? Então, para vocês entenderem o impacto da migração, inclusive nas figuras da Bíblia, né, que nós temos no caso Moisés, né? E eles estão aqui, a Halina, que é a nossa filha adotiva, né, ucraniana, que está aqui também, né, uma filha que Deus nos trouxe, né, e inseriu na nossa família, e a minha mãe, que eu tenho o privilégio de estar aqui. A Maria, levanta sua mão só para o pessoal saber, né? A minha mãe, eu costumo chamar ela de Maria, né? Porque quando a gente está servindo, ela nos ajuda na integração de pessoas migrantes. Então eu falo a minha mãe. Então ninguém, assim, quem está vindo pela primeira, ninguém não sabe quem que é. Então eu me acostumei a chamar ela de Maria, né? Porque daí o pessoal já conhece, fica mais fácil, né? Inclusive passar o contato, passa o contato da sua mãe. Então fala mãe. Então daí a gente colocou Maria para poder todo mundo entender. Mas obrigado, gente, por nos receber. Eu estou novamente impactado positivamente pelo acolhimento dessa igreja, pelo espaço de espiritualidade que esse templo representa. A gente ficou muito grato, fomos impactados pela ação de rua que fizeram aqui na frente, pelos irmãos, né, pelo pastor Gleuber, né, que esteve liderando esse movimento. Também a gente aprendeu com isso. Ficamos muito impactados pelo acolhimento das diaconisas durante o encontro que estiveram junto conosco, e também pelas nossas irmãs do Conselho Missionário, né, da Secretaria de Missões, não me lembro muito bem como é que chamam aqui na igreja, né, mas que nos receberam ontem também para a gente compartilhar entre conselhos missionários e a gente sonhar com a proclamação da Palavra de Deus, com a proclamação da esperança de Jesus no mundo sem esperança. Amém? Eu vou fazer uma leitura do texto bíblico. Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, porque é a palavra de Deus que nós estaremos lendo. Eu farei leitura do Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar a canção do Senhor em terra estrangeira? Deus, obrigado nessa manhã. Obrigado, Deus, porque a tua igreja aqui representada são os santos, ó Deus, que se reúnem para glorificar o teu nome, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor, na tua infinita misericórdia, nos abençoa, Pai amado, para irmos às nações e levarmos a esperança que está em nós e que transborda, Deus, porque nós somos gratos pela salvação de Jesus. Obrigado, Senhor, nos inspira e nos conduz nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Nós então, como rede, nós decidimos que era necessário promover a temática da hospitalidade. Eu chamo hospitalidade, vocês parecem estranho, né? Hospitalidade. Por que hospitalidade? Porque a hospitalidade, quando nós vemos a sua origem, da sua raiz, né, da própria palavra, nós vemos que ela faz conexão com a igreja cristã e principalmente com a igreja protestante. Porque Calvino, em Genebra, ele criou ordenanças que determinavam que se você tinha um prédio,
o último andar tinha que ser separado para os refugiados que chegavam na cidade, vítimas justamente da perseguição religiosa. Você sabia isso? Na Genebra de Calvino isso acontecia. Inclusive a cidade de Genebra era uma cidade que recebia os refugiados que eram perseguidos, no tempo pela Igreja Católica Romana por causa da fé. E hoje, inclusive, a legislação brasileira, a legislação mundial, ela reconhece que uma pessoa é refugiada quando ela é vítima de perseguição religiosa, quando ela é vítima de perseguição política, ou ela passa por uma situação ambiental ou humanitária que precisa de intervenção e de proteção. Isso já estava há muito tempo, inclusive na Bíblia. Quando nós vemos, no exemplo do texto bíblico, como o povo de Israel foi para o exílio. E Deus usou todo esse contexto para se manifestar e para glorificar, se manifestar de forma maravilhosa dentro do povo, e ele ser abençoado, ele ser edificado, e eles passar por aquele momento de forma necessária para o seu crescimento. Um tema chama a nossa atenção nesse último ano, e então nós promovemos o que a gente chama o Dia da Igreja Acolhedora. É um dia que a gente entende que nós incentivamos que as igrejas se separem para que se pense e se reflita sobre a história migrante do povo de Israel, a história migrante da igreja primitiva. Nós entendemos que a gente conhece de Jesus apenas por causa dos migrantes, por causa da diáspora, porque se não fosse pelas viagens de Paulo, provavelmente a gente não conheceria de Jesus. Nós entendemos que se não fosse pela perseguição que teve em Jerusalém, os primeiros cristãos não teriam chegado na igreja esqueci o nome, de Antioquia, isso sumiu, por causa da Antioquia, em espanhol, de Antioquia, Se não fosse pela migração, nós não conheceríamos de Jesus. Então isso nos leva a refletir, e nós incentivamos as igrejas, e principalmente as igrejas da nossa denominação, a que se reflita sobre isso. Normalmente esse dia acontece em junho, porque o dia 20 de junho, essa semana, é comemorado o Dia do Refugiado a nível mundial. Nós incentivamos que isso seja feito, mas eu não queria perder a oportunidade de estarmos aqui e falar com essa igreja. Mas um tema que chama muito a nossa atenção, e por isso a gente focou todo esse tema para o Dia da Igreja Acolhedora desse ano, foi justamente os deportados. Vocês já ouviram falar sobre isso nos últimos dias? Deportados. Pessoas que estão em algum lugar e acabam sendo pegos e enviados de volta para seu país de origem. Mas não necessariamente para seu país de origem, também para qualquer lugar que não seja o país onde eles estavam morando, porque eles precisam se desfazer dessas pessoas. E isso nos levou então a gente criar um material, um vídeo que vocês vão depois receber, talvez através do reverendo Paulo, para que vocês possam assistir, que a gente fizemos um caderno de oração também por essa situação. E nós vemos que a deportação, ela já esteve presente na nossa história, através do povo de Israel. O povo de Israel sofreu com a deportação, e o Salmo 137 é um sinal, de um registro histórico também desse acontecimento. O povo foi para o exílio, foi para a Babilônia, e ali foi oprimido. Ali no exílio eles choravam, eles clamavam a Deus. Inclusive nós temos um livro inteiro sobre esse clamor, esse lamento do povo de Israel, onde nós vemos quanto era o sofrimento daquelas pessoas que foram arrancadas do seu lar e levados para o exílio. Isso já aconteceu na nossa história, através da história dos textos do Antigo Testamento. Nós podemos observar como eles sofriam opressão, como eles choravam, como as pessoas soavam, inclusive, da sua tragédia, e como eles falavam: oh Deus, mas como no meio de tudo isso eu encontrarei a tua face? Nós pensamos isso e fazemos essa reflexão porque ela é necessária. Ela é necessária nos tempos de hoje, porque nós vemos quanta divisão, promovida muitas vezes por questões políticas, promovidas costumeiramente por questões nacionalistas, inclusive. E nós, como cristãos, nós como filhos de Deus, precisamos refletir qual que é o nosso papel
Qual que é a nossa posição em relação a isso? O exílio no babilônico foi uma deportação forçada. O povo foi arrancado da sua cidade, mas não apenas da sua cidade, foi arrancado das suas raízes culturais, dos seus lugares de memória, dos lugares que traziam para eles uma conexão e uma segurança. Eles perderam familiares, porque foi forçada. Eles perderam os seus lugares de adoração. Eles perderam, inclusive, a sua língua. Eles perderam os seus espaços que traziam segurança. Eles perderam, inclusive, todo um sentido de identidade. Essa pergunta do Salmo 137, ela ecoa até nos dias de hoje. Como cantar a Deus numa terra estranha? Como louvar a Deus num lugar onde eu não me sinto confortável? Recentemente, eu tive a experiência de visitar a região de Hamilton, em Massachusetts, e a gente foi ver igrejas brasileiras lá. E a gente vê o quão importante é a adoração a Deus na própria língua. A gente, inclusive, percebeu como as igrejas reformadas, presbiterianas, foram reavivadas por causa da presença dos migrantes brasileiros naquela região. Igrejas que estavam prestes a fechar suas portas foram renovadas pela presença dos migrantes brasileiros lá. A gente então vê como isso trouxe inclusive um despertamento para a igreja dos Estados Unidos. Mas logo na sequência, então chegou uma situação que colocou todo mundo muito preocupado, com medo, que foi a ameaça da deportação. Pessoas que eu ouvi e falar e que testemunharam na minha frente, olha, eu tenho aqui 30, 40 anos morando aqui e agora estou sofrendo a ameaça de ser deportado. Para onde eu vou? Eu perdi todo vínculo, perdi toda a memória, agora eu construí tudo nesse lugar. O que eu faço? O exílio, meus queridos irmãos, ele é um lugar de desenraizamento físico, cultural e espiritual. Quando nós vemos isso para pessoas que precisaram deixar seu país de forma forçada, como no caso dos ucranianos, como no caso de alguns venezuelanos, como no caso das pessoas que estavam em Síria, a gente precisa entender que o exílio, o fato de você ter que ser arrancado do teu lar, ele produz umas marcas muito duras e significativas na vida das pessoas. Jeremias 29, inclusive, apresenta, ele mostra como o povo na Babilônia, tentando entender como viver longe de tudo o que acontecia. O Jeremias 29, ele tenta mostrar, ele apresenta, inclusive, o relato do sofrimento, do paradoxo que o povo tinha, em que, olha, estou aqui, mas eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar no meu lar. Mas eu estou aqui, o que a gente faz? É um paradoxo. O que a gente faz? Eu me sinto seguro por um lado, mas não é o lugar onde eu gostaria de estar. Eu tenho uma história, que eu gosto inclusive de compartilhar, porque eu acho que ela apresenta muito bem esse sentimento. Acontece que uns anos atrás, eu e a minha família, nós fomos convidados para ir para as praias de Santa Catarina, certo? Todo mundo aqui costuma, a gente sabe que o curitibano gosta das praias de Curitiba, de Santa Catarina, E a gente foi convidado, a gente estava muito feliz, olha, finalmente vamos para a praia, Só que aconteceu que a praia era muito bonita, a gente estava muito empolgado, e quando a gente entrou naquela água gelada, a gente ficou impactado. Eu falei, olha, eu não sei, eu estou me sentindo, mas eu estou com muita confusão na minha cabeça, falei para minha esposa, E ela pergunta por quê? Porque assim, é muito bom, eu gosto de praia, assim, amo praia, mas não é a praia que eu estou acostumado, Nós viemos da Venezuela, a 1 hora do Caribe, a gente costumava ir e voltar no mesmo dia para a praia, e as praias lá, a areia é branca, tem palmeiras e a água é quente, E são geralmente águas muito claras, Então a gente falava, olha, é assim um paradoxo, estou feliz por um lado, porque estamos na praia, mas por outro, não é aquela praia que a gente conhece, Não é aquela praia do coração. Vocês me entendem? É um paradoxo. E justamente esse paradoxo, essa situação complexa foi vivenciada pelo povo de Israel
lá no exílio. Mas é interessante ver que Deus, através de Jeremias, se manifesta para o povo e ele dá algumas orientações. Ele dá algumas orientações que são muito interessantes sobre como eles iriam viver, o que eles iriam fazer, como eles iriam se comportar e como eles iriam, inclusive, prosperar durante o exílio. E eu falo isso porque talvez você morou em outro país. Já conheci muitas pessoas que moraram na Espanha, que moraram na Inglaterra, muitos brasileiros que moraram em Portugal, muitos que moraram na Itália. E você talvez, se você vivenciou isso, talvez você vai me entender, né? O que a gente faz? Né? O que acontece se eu morrer nesse lugar? Isso é uma pergunta que a gente vê frequentemente, né, nas pessoas migrantes. Se eu morrer, eu não tenho ninguém. Quem que vai me sepultar? Meu corpo será que vai lá para a minha casa? O quê, né? E justamente eu faço essa experiência com esse momento da deportação que nós estamos vivenciando e observando nos Estados Unidos. No início do ano passado, junto com esse grupo de igrejas, mas na América Latina, a gente foi lá na fronteira de Ciudad Juárez e El Paso, Texas. E nós fomos ver como igreja o que estava acontecendo. Gente, eu já fui em lugares difíceis, como em tarefas e atividades missionárias. Mas aquele lugar lá, ele não tem um ponto de comparação. Aquele muro é uma coisa assim surreal. Na verdade, essa é a palavra, surreal. Aquele muro, você observa ele e ele dá aquele sentimento de espiritualidade por um lado, mas de medo, de frustração por outro. Aquele muro lá é uma coisa impressionante, porque todo mundo acha que aquele muro é super difícil passar aquele muro, mas não, tem um pedaço de muro aqui e aqui não tem nada, então você passa e pronto, acabou, não tem tudo aquilo, né? Não é tão difícil assim. Então é um lugar assim muito confuso mesmo. Porque tem pessoas, inclusive falam assim, aquela cidade é uma cidade que foi cortada ao meio e ficou um lado para um lado para o outro, mas realmente é a mesma cidade. Se você já esteve lá, talvez você vai concordar comigo, mas aquela cidade é uma cidade que foi cortada ao meio e ficaram uns para um lado e outros para o outro lado, né? E a gente vê o quanto esse sentimento de ser expulso produz tristeza, depressão, quanto esse sentimento de medo produz marcas e feridas tão gritantes para o povo que está ameaçado de ser deportado. Porque a deportação, ele é um sinal de que expressa que você está sendo rejeitado, né? Eu não estou falando aqui, meus queridos, de questões morais, porque que se está certo ou não está certo. Porque uma coisa que nós temos que aprender como igreja é que nós temos que ser acolhedores como Jesus era. Jesus não estava ali na frente com a mulher samaritana para julgar. Ele estava para oferecer esperança. Jesus não estava em aqueles lugares para oferecer alimento apenas porque, gente, por que vocês não trouxeram uma marmita de vocês, né? Se vocês iam vir para cá, tinha que trazer cada um a sua marmita. Não, gente. Ele inclusive questionou os apóstolos, né? Vocês vão deixar esse pessoal ir embora sem comer nada? É o modelo de Jesus. É um modelo de Jesus que nos aproxima das pessoas, que num primeiro momento a gente pode falar, mas está tudo errado, né? Mas o que Jesus apresenta para a igreja? O que Jesus fala para a nossa igreja hoje? O que nós vamos fazer com as pessoas que se aproximam de nós? Ontem eu fiquei muito feliz de ouvir não apenas a história do reverendo Eber, mas também a história das irmãs do Conselho Missionário que falavam, olha, por aí entre 2014 e 2015, chegaram aqui na frente uma quantidade significativa de haitianos. E eles acabaram vindo para adorar a Deus junto conosco e encheu de haitianos a igreja. E a igreja fez cursos de português, e a igreja fez aquilo, e a igreja ajudou, e depois eles foram se integrando na cidade e eles foram se espalhando, né? Nós sabemos que, e eu acredito que seja um lugar difícil para morar nessa região, talvez caro, difícil para as famílias, deve ser mais ou menos isso, né? Então é lógico que eles vão se espalhar pela cidade, né? E eles falaram, olha, foi um momento de bênção, foi um momento muito bom no qual a igreja serviu. Ontem um irmão falava uma expressão assim, nós somos igreja,
naquela hora. E exatamente esse é o modelo de Jesus. Sermos igreja, estarmos de mãos abertas, estamos ali dispostos a levar esperança para aqueles que estão sem esperança. Proclamar um Jesus vivo, que oferece uma água que nunca se esgota. Um texto que para mim é significativo e marcou inclusive a minha vida de poder encarar essa temática, que não é uma temática fácil, queridos irmãos, não é fácil falar sobre a migração, porque os migrantes são os primeiros em sofrer as consequências de tudo. Se nós vemos para a Europa, e quando aumentou a violência, de quem que é a culpa? Dos migrantes. Quando nós vemos lá nos Estados Unidos, de quem que é a culpa de tudo hoje? Dos migrantes. Quando nós vemos aí na Rússia, inclusive hoje, por que está tudo... De quem que é a culpa? Dos migrantes. Na China, eles não aceitam sequer o fato dos migrantes estarem por perto. Eles vão, inclusive, questionar, eles vão ficar de olho nos migrantes. Toda é culpa dos migrantes. Se você gosta da leitura, eu vou recomendar o livro chamado Estranhos à Nossa Porta, do sociólogo já falecido Bauman, né, onde ele vai explicar justamente o fenômeno da chegada dos refugiados da Síria e tudo mais na Europa, e ele vai explicar como o próprio Estado se aproveitou dessa condição para jogar a culpa de todos os problemas sociais em alguém, né, o inimigo externo, né? Então, meus queridos, isso mesmo aconteceu com o povo de Israel. Eles foram oprimidos, eles foram julgados, eles foram... aconteceu todo tipo de coisas. Mas quando nós vemos a proposta de Deus, a proposta de Jesus, então Deus sempre faz lembrar ao povo de Israel: olha, agora que vocês estão no seu lugar, na sua terra de Canaã, que está tudo certo, que você já se fixou, já edificou, já ganhou território, não se lembre que você foi estrangeiro na terra do Egito. Não se esqueça, perdão. Se lembre sempre que você foi estrangeiro. Então, não oprimas o estrangeiro que mora na terra onde vocês estarem. Tratem ele como nascido entre vós, né? Nós vemos que Deus sempre fala: olha, não se esqueça de cuidar da viúva, do pobre, do estrangeiro e do enfermo. Um fato interessante, gente, quando nós continuamos a observar o texto de Jeremias 29, as orientações de Deus para seu povo que estava no exílio, nós encontramos que Deus estava presente. Deus estava naquele lugar para ser uma bênção, apesar da situação. Porque Deus envia profetas. Jeremias, Ezequiel, Deus enviou profetas. Deus inspirou no exílio hinos. Ele inspirou cânticos de esperança, lá no exílio. Deus deu orientações claras através do profeta de que eles precisariam construir casas. Orem pela cidade, diz o profeta. Orem pela Babilônia onde vocês estão. Construam casas, plantem. Entreguem suas filhas em casamento para que elas possam ter filhos. Inclusive, Deus pede para o povo ter filhos para que a população cresça, ou se mantenha no mínimo, mas não venha a cair em número de pessoas. Deus está presente na vida desses brasileiros que estão nos Estados Unidos, nas igrejas cultuando a Deus, mas que infelizmente estão na ameaça da deportação. Deus está presente na vida dos migrantes que estão aqui em Curitiba, porque Deus quer falar para a igreja a sua vontade através da vida dos migrantes, através das famílias haitianas, das famílias venezuelanas, das famílias sírias, afegãs, ucranianas. Deus quer falar para a igreja. Deus quer falar para a igreja hoje qual é o seu papel, o que Ele espera da igreja. E nós temos o modelo de Jesus para poder compreender e acompanhar, né, e a gente ser direcionado por Deus de tudo aquilo que Deus espera da igreja nesse tempo tão complexo. Salmo 146 diz assim, 9: Ele é o Pai dos estrangeiros,
protetor dos órfãos e das viúvas. Isaías 63:9. Ele sofre com aqueles que sofrem. A igreja precisa encarnar essa presença amorosa de Deus. Não explicar o sofrimento. Não busque explicar o sofrimento. Não busque argumentar e gastar tempo em explicar o sofrimento. Mas abrace aquele que sofre. E quando estou falando do que sofre, não estou falando apenas agora, querido, desses deportados brasileiros que estão chegando no Brasil, voltando para um lugar que eles já não reconhecem mais como uma terra, mas eu estou falando para qualquer pessoa que se encontre num lugar onde ele não é mais bem-vindo. Quantas pessoas hoje nós temos que chegam nas nossas igrejas porque foram expulsas das suas famílias, foram expulsas do seu lugar de convívio, não se sentem mais identificadas com as pessoas que estão ao seu redor e eles estão procurando a esperança de Jesus na igreja e as igrejas também estão rejeitando. O quão hospitaleiro nós somos com as pessoas que chegam pela porta principal dos nossos templos. Será que nós temos interesse em ouvir sequer a pessoa? Será que nós temos interesse em realmente integrar as pessoas? Será que quando a gente preenche aquele formulário de visitante, nós realmente queremos ser hospitaleiros, como Jesus foi, com a mulher samaritana e com tantos outros? Essa é uma reflexão que nós como igreja devemos ter, porque nós estamos no momento que a gente está se fixando em algumas ideologias, inclusive, vou usar esse termo, ideologias, mas nós estamos esquecendo o Evangelho. Nós estamos esquecendo o Evangelho, a esperança de Jesus para o mundo. E o meu chamado, o nosso chamado é que a gente repense, inclusive, nossos modelos de acolhimento na igreja. Como estão sendo acolhidas as crianças que vêm pela primeira vez na nossa igreja. A gente está acolhendo as pessoas apenas para se tornar membro? A gente está acolhendo as pessoas apenas para continuar e contribuir com a igreja, ou a gente está acolhendo realmente porque nós entendemos que são os santos que estão sendo somados à igreja do Senhor? Meus queridos, esse é um tempo de reflexão. É um tempo no qual nós somos chamados a olhar para o exemplo de Jesus, no meio de um mundo que está totalmente dividido, fragmentado, desesperado, se fixando a modelos e ídolos. É um chamado de atenção de Deus para a igreja de hoje. Por isso que nós entendemos a importância de uma igreja acolhedora. Não baseado naquilo que eu creio, mas baseado no exemplo de Jesus. Uma igreja que acolhe e que cuida. Uma igreja que caminha junto. E isso, irmãos, eu testemunhei em vários lugares, em igrejas muito simples, que colocaram à disposição aquele pouco que eles tinham, mas era o que eles tinham. Eu me lembro muitas vezes que as igrejas vêm e perguntam, mas como é que a gente faz um trabalho de acolhimento? Eu falei, pergunte para os irmãos o que eles podem colocar à disposição. Me lembro que o nosso trabalho em Maringá com imigrantes, hoje, de grande destaque na região, inclusive reconhecido pelo município, ele iniciou na igreja. Ele iniciou como? Eu comecei a perceber que tinha muitos aposentados na nossa igreja. E a gente começou a falar, olha, é possível fazer um curso de português? A gente ministrar um curso simples. E nós começamos a descobrir que esses cursos eram mais do que um curso de português, eram lugares de acolhimento. Porque aí, como o irmão era um irmão aposentado, talvez no respeito, na sabedoria que já a gente encontra numa pessoa de mais idade, as pessoas migrantes começavam a falar, olha, eu não estou entendendo, porque toda vez que eu vou no mercado, e eu peço para pagar, acaba caindo no crédito. Está descontando, está colocando aí no meu cartão de crédito. E daí a pessoa pergunta, não, mas você está informando que é para ir no débito ou no crédito? Coisas tão simples como essa. Coisas tão simples como essas, de que tem gente hoje que sequer entende o que é um consórcio, né? Isso eu acho que é a coisa mais confusa que eu já tive aqui na minha vida, né? Coisas tão simples, como eu sempre falo, gente, para alguém que é daqui, é muito simples entender o que é SAMU, UPA, UBS.
Mas para alguém que vem de fora, o que é SAMU, UPA, UBS, tudo tem uma frase, umas letrinhas aí, todo é assim, né? A gente não entende o que é isso, né? Postinho, a gente não sabe como que chama realmente o ponto de ônibus, né? A gente não sabe mais se é uma rotatória, se é um balão, se é um semáforo, se é um sinaleiro, a gente não sabe mais nada, né? Então a gente fica confuso, né? Mas coisas tão simples como essa, esse amor e esse cuidado faz a diferença. Não são necessários, eu não vim aqui para falar, olha, vocês agora precisam sair e evangelizar todos os imigrantes de Curitiba e fazer abrir igreja. Não, eu não estou falando isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai mostrar aos irmãos como podem ser uma igreja mais acolhedora. É acolher aquele que está vindo de uma forma diferente. E por isso que eu fiz destaque com essa apresentação de que em Maringá todo mundo fala que curitibano é mais fechado. Eu não vi isso, né? Eu não vi isso. Vi muitos abraços aqui, muitos bom dia. A gente foi muito bem servido também no café que nós tivemos aqui e nas refeições. Todo mundo se colocou à disposição. A gente foi muito bem recebido e a gente apenas quer potencializar isso, né? O que a gente faz com as pessoas que vêm pela primeira vez? Nós, como igreja, inclusive eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá, gente? Se o conselho da igreja da segunda IPI ouvir que eu falei isso, eles talvez não vão gostar, mas eu vou contar um segredo para vocês. Nós entendimos isso na nossa equipe. Eu criei um ministério chamado Hospitalidade lá na igreja, porque hospitalidade faz todo sentido, né? Então, nós entendíamos que os visitantes que estavam chegando, assim, não era suficiente apenas entregar para eles um presentinho e fazer alguma coisa, falar, olha, bom dia e sejam bem-vindos no culto. Nós entendíamos que precisamos fazer mais, né? Então a gente criou uma política de hospitalidade para os visitantes, né? E essa política de hospitalidade é muito simples. Nós na verdade somos em 7 pastores na segunda IPI, né? E a gente então se organizou por áreas e nós fizemos vamos chamar assim, uma escala, talvez, um cronograma, talvez, eu não sei como seria o nome certo, de hospitalidade. Então, a pessoa que chega, ela recebe umas boas-vindas, ela recebe um presentinho, ela deixa seu telefone, as pessoas conversam para perguntar de onde ele veio, assim, sabe, tem um espaço no final do culto que eles ficam conversando para conhecê-los mais, certo? Ela deixa o seu telefone e nós fazemos o quê? Na segunda-feira, no caso hoje o pastor titular é o pastor Denis, ele manda um áudio para todos os visitantes. Todos. O pastor titular do seu WhatsApp manda um áudio para todos os visitantes. Logo na sequência, então, uma semana depois, então tem outros pastores que vão entrar em contato. Olha, você está bem? Precisa de alguma coisa? Nós estamos à disposição. Eu pessoalmente sou o penúltimo a entrar em contato e é a parte que eu mais gosto. Eu falo que eu tenho o privilégio de ter essa tarefa. Eu mando uma mensagem para as pessoas perguntando simplesmente se eles têm um pedido de oração. Não mais do que isso. Eu não estou falando você, olha, vem aqui, nada disso, eu não ofereço nada para eles. Apenas pergunto se eles têm um pedido de oração. E, gente, eu me surpreendo muito, por isso que eu falo que é a melhor parte, porque ninguém rejeita um pedido de oração. Ninguém rejeita. E é bênção. Eu acho assim, as pessoas acham que estão sendo abençoados por a gente orar por eles, mas sou eu que estou sendo abençoado e tenho o privilégio de orar por eles. E por último, a gente convida, né, na semana seguinte, convidamos para eles tomar café junto com a gente antes do culto. É uma coisa poderosa porque a gente está vendo um distanciamento dos pastores da comunidade, de forma geral. E as pessoas que nos falam, olha, eu venho de uma outra igreja que eu tenho 10 anos e eu nunca falei com o meu pastor. A gente fala, mas como assim não falou com o pastor? Assim, nós mandamos mensagem no nosso próprio telefone, né? A gente vê um distanciamento total. Então, quando nós vemos o modelo de Jesus, o quanto Jesus investia tempo nos seus discípulos e nas pessoas, o quanto ele era próximo, a gente precisa entender isso e seguir o modelo de Jesus. Meus queridos, já para finalizar, a igreja acolhedora é um novo Sião em terra de Babel. A comunidade de fé é chamada a ser Sião em miniatura, mesmo em terra estranha.
um lugar de consolo, um lugar de esperança, um lugar de memória, um lugar de reconstrução. Israel sobreviveu ao exílio porque cultivou a memória de Deus, a solidariedade comunitária e a esperança escatológica. Um dia nós voltaremos para a nossa terra. Um dia nós voltaremos àquele momento onde Deus está junto conosco, onde nós adoramos a Deus com a liberdade da nossa forma de adorar. As igrejas locais, todas as igrejas locais precisam ser um lugar seguro para deportados, exilados, desenraizados, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas rejeitadas e machucadas pela própria sociedade que nós estamos hoje. Deus prometeu não só restaurar o povo do exílio, mas criar um céu e uma terra nova. A história do exílio termina não na volta para Jerusalém, mas na Nova Jerusalém, aquela de Apocalipse 21, onde todas as nações estarão reunidas e adorarão a Deus de toda a cultura, toda a língua, adorando a Deus de uma forma única, comunitária e em comunhão. Você crê nisso? Eu creio isso, que nós estaremos um dia louvando a Deus e nós seremos a nação de Cristo. Não seremos mais nem estrangeiros, nem forasteiros, mas uma única família, na qual Cristo é a pedra principal, a pedra angular que sustenta esse prédio. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Eu sou grato a Deus novamente por vocês terem nos dado a oportunidade de estarmos aqui. E eu queria orar com você, para que a gente seja, a cada dia, mais hospitaleiros segundo o modelo de Jesus. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Deus, obrigado, Pai amado, nesse dia. Obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos como uma única igreja, uma única família, adorando o Teu nome, ó Deus, glorificando, ó Deus, as maravilhas do Senhor, glorificando, Deus, o que o Senhor é, e ao mesmo tempo nós estamos compreendendo e entendendo, Deus, que essa missão, a Tua missão, ó Deus, nós temos o privilégio de participarmos, ó Deus, como ferramentas nas Tuas mãos, e assim, ó Deus, promover e edificar o Teu reino. Isso nos dá gratidão, Pai amado, porque nós vivemos na gratidão de sabermos que somos salvos pelo Senhor, de que participamos, ó Deus, junto com Jesus, do sacrifício, Deus, que nos levanta, que nos restaura, que nos santifica e nos justifica, ó Deus, para podermos, ó Deus, nos aproximar do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, na esperança da vida eterna, na esperança que um dia o Senhor voltará e Teu reino será restabelecido, Pai. No entanto, nós estamos aqui adorando o Teu nome, glorificando o Senhor e também, ó Deus, vivendo como comunidade, ó Deus, que transforma, comunidade, ó Deus, que avança, ó Deus, para amar, para construir e para sermos cada dia mais hospitaleiros. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.